para abrir a sua Bíblia ou ligar aí de alguma maneira, no livro de Efésios, no capítulo de número 5, e você que está aqui também, por favor, se puder, acompanhe comigo pela sua Bíblia. Nós sempre temos o texto na tela, mas se você puder acompanhar pela sua Bíblia, o texto que está em Efésios, capítulo de número 5, versículos de 15 a 17. Esse texto, queridos, ele vai servir de base para nós, para conversarmos sobre um assunto que não está totalmente dentro deste texto. Por quê? Porque esse texto fala de nós sabermos viver a vida com coerência, entendendo a brevidade da vida, entendendo que os nossos dias passam rápido e como passam. Eu mencionei aqui 20 anos, fui corrigido para ser 21, eu me lembro o dia que eu entrei pela primeira vez na casa de vocês. Onde eu sentei, onde é que estavam os móveis, eu lembro detalhadamente, 21 anos. É incrível como o tempo passa. Esse texto fala disso. E ele fala que dentro dessa passagem rápida, esperta que o tempo passa, nós precisamos aprender a viver de forma sábia. E nós que somos cristãos, precisamos a viver de forma coerente com a nossa fé. Porque para muitos a vida passa tão rápido e é sempre um regret, é sempre uma tristeza de olhar para trás e dizer: não fiz, não fui, não falei, não deixei ou deixei com que o tempo me levasse. Então esse texto fala disso diante do assunto que nós vamos conversar, que é: qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida? Ou melhor, como saber qual é a vontade de Deus para a minha ou para a sua vida? O texto diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, que não seja como pessoas que veem a vida passar, que não seja como gente que não considera os dias, que não considera a brevidade, que não considera a temporaneidade da nossa existência. Vivam como sábios, como quem interpreta o que está acontecendo, como quem tenta entender a vida, como quem quer fazer parte dessa maravilhosa aventura chamada viver. Aproveitando ao máximo, versículo 16, cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor, ou qual a vontade de Deus. Procurem compreender qual a vontade de Deus. Irmãos, a vida é bela, amém? Viver é uma aventura maravilhosa. Imagina como que diante de tantas circunstâncias contrárias, nós podemos dizer agora: estamos vivos. Mais um dia que o Senhor nos concedeu, louvado seja o nome dEle. Viver é uma bênção e é uma dádiva de Deus. Nós não acordamos nessa manhã porque a nossa saúde é perfeita, porque nós somos melhores. Não, nós acordamos porque o Senhor nos deu um dia mais de vida. Louvado seja o nome do nosso Criador. Mas a vida também é desafiadora. Viver é um desafio em diversas circunstâncias ou em diversas áreas. E uma delas que para mim é extremamente desafiador, e quanto mais eu percebo na vida das pessoas com quem eu convivo, para quem eu ministro, mais desafiador fica, é a tomada de decisões. É saber o que fazer. Se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Se empreende ou se não empreende. Se muda ou se permanece. Se casa ou fica sozinho. Se vai ou não vai. Se convida o pastor para o churrasco que vai ter hoje, que eu estou sabendo, ou não. E se ele não convidar, é pecado, né? A vida é cheia de decisões, e essas decisões, elas não são de maneira nenhuma leves.
É claro que nós tomamos centenas de decisões todos os dias que são involuntárias. Eu não decido se eu vou respirar ou não, já está no automático. Se eu vou piscar ou não para ajudar com que o meu globo ocular fique umedecido da maneira que precisa, já está mais ou menos aí no automático. Inúmeras decisões a gente toma de forma impensada, involuntária, mas existem decisões que a gente precisa realmente entender, pensar, examinar e cautelosamente decidir o que fazer. E essas decisões, muitas delas não ficam cercadas em nós. Elas respingam nos outros, elas têm consequências na família, elas têm consequências no casamento, elas têm consequências nas finanças. E o problema é que quanto mais a vida passa, mais séria ficam essas decisões que nós precisamos tomar. Quando éramos meninos, a decisão era: eu faço o dever de escola agora, ou eu vou para a rua jogar bola com os meus amigos e faço depois. As decisões importantes eram desse nível. Era se a gente acordava 15 minutos mais tarde e ia até sem pentear o cabelo para a escola para dar tempo de cochilar um pouco mais, ou se acordava na hora. Mas à medida que o tempo passa, as decisões vão ficando mais sérias. A gente começa a decidir que caminho vai escolher profissionalmente. A gente começa a decidir com quem nós vamos repartir a vida. Quem será meu companheiro, minha companheira de vida? A gente começa a decidir onde vai morar. Nós começamos a decidir como vamos investir os nossos recursos, aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. Eu tenho uma tese comigo, isso é minha. Uma das decisões mais importantes que eu considero que uma pessoa faz na vida é que comunidade, se ele é cristão, que comunidade eu vou pertencer. Porque a gente não pertence a uma comunidade por auê, por sentir. Não, esse lugar vai te influenciar, seja onde você escolher. Esse lugar vai influenciar a sua família, vai influenciar o seu pensamento sobre a vida, sobre a criação dos seus filhos, se você os tem, sobre como você vai pensar a Bíblia. Então, à medida que a nossa vida passa, as decisões vão ficando ainda mais sérias, elas vão ficando mais importantes. E elas vão tendo consequências que em alguns casos são irremediáveis. Se você tem 20 anos de idade, e eu estava conversando uma vez com uma jovem, mais ou menos pouco mais de 20 anos, que estava tentando alguma coisa bem desafiadora, e ela virou para mim e falou assim: agora está na hora de eu errar, porque se der tudo errado, eu tenho idade para levantar a cabeça e recomeçar, coisa que muitos de nós, da minha idade ou para frente um pouquinho, temos que ser muito mais cautelosos, porque dependendo da queda, é difícil se recuperar por causa do tempo, simplesmente. Então essas decisões vão ficando cada vez mais apertadas, e aí tem um outro agravante. Qual é? Nós somos cristãos, então a gente sabe que tem uma vontade de Deus. E aí muitos de nós quer saber qual é a vontade de Deus para esses assuntos. Por exemplo, vou casar. É a vontade de Deus que eu case ou não case? Ou é a vontade de Deus que eu case com essa mulher ou com aquela mulher? Eu quero mudar. É a vontade de Deus que eu mude? E se eu mudar, eu mudo para o deserto? Eu mudo para as montanhas? Eu mudo para o mar? Eu quero comprar uma casa nova, é a vontade de Deus? Carro novo. Então a gente tem essa coisa da vontade de Deus. E isso chegou num ponto que as pessoas chegam a dizer assim: eu quero estar no centro da vontade de Deus. Já ouviram isso? É como se a vontade de Deus fosse uma circunferência, e quanto mais perto de uma das linhas da circunferência, mais fora da vontade de Deus você está. Então eu tenho que estar no centro, que ninguém sabe onde é que é o centro, mas existe um centro. Só que essa coisa, me perdoem os que assim pensam, tem se tornado muito mais uma coisa mística, no sentido negativo da palavra, do que bíblica, do que cristã. Porque nós somos um povo místico, no sentido positivo da palavra. Isso que eu estou dizendo é de religiosidade popular, de crendice. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Parece muito, muito, muito espiritual, mas muitas vezes o que de menos tem é alguma espiritualidade. Por quê? Porque muitas destas pessoas usam essa palavra, essa frase,
a vontade de Deus como um gás paralisante. Um gás paralisante. Para muitos, essa pergunta nada mais é do que uma forma, uma maneira de não se responsabilizar, presta atenção, de não pensar e de não precisar tomar decisões. E quando toma, depois de ter falado que quer estar no centro da vontade de Deus, a coisa dá errada, a quem você culpa? É Deus. É porque Deus não queria, não era a vontade de Deus. Ah, mas você não quis a vontade de Deus, você não procurou o centro da vontade de Deus, você não tomou a decisão na hora que o dedo estava no centro da vontade de Deus. Então agora porque Deus zica, é porque não era a vontade de Deus. Era até então, mas agora deixou de ser. Para muitos, buscar a vontade de Deus nada mais é do que uma incapacidade de exercer algo que Deus nos deu. Não deveria ter dito incapacidade, é a não vontade de exercer aquilo que Deus nos deu. Por quê? Porque Deus disse para mim: Manuel, vai, e eu vou. E eu vou. E a Bíblia diz que quando eu me desviar para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de mim dirá: esse não é o caminho, esse outro aqui é o caminho, andai por ele. Mas eu não estou parado na encruzilhada da vida esperando: Senhor, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Então eu vou pregando o evangelho, eu vou vivendo como marido, como pai, como amigo. E no curso da minha vida, entre as inúmeras decisões que eu vou tomar, eu vou tomar decisões erradas. Você vai tomar decisões erradas. E nas decisões erradas, você vai se levantar e, iluminado por Jesus de Nazaré, você vai corrigir o seu caminho. Mas você não pode usar, querido, esse subterfúgio de que ficar buscando a vontade de Deus não te leva a decidir em nada. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, algumas coisas que eu penso. Para Deus, não muda nada se você casar ou se você não casar. I'm sorry. Não é a vontade de Deus que eu caso? Mas sei não. Eu não sei. Mas assim, olhando de grosso modo, o que muda? Se você casar, se você não casar. Entende o que eu estou dizendo? Eu moro aqui ou eu moro acolá? Onde é que você gostaria de morar? Aqui ou acolá? Porque tem isso também, não tem? Quer saber qual é a vontade de Deus, se eu mudo para cá? Onde você quer morar? O que você gosta? Eu não sei se eu me relaciono com uma pessoa ou não. Quais são as bases para se relacionar? E outra coisa que eu penso, de coração, em anos estudando a palavra de Deus, tem muita coisa que você vai ficar perguntando a Deus e Deus não vai te responder. Porque já está respondido. O que você quer não é uma resposta. Você quer um aval para essa coisa que você quer fazer, chamada desejo, que você então quer que Deus venha e ponha água benta. Essa é a verdade. Tem coisa que Deus já falou, não vai falar de novo. Está falado, mas não dá para dar uma mudadinha. Esse é o ponto. Você quer dar uma ajustada, uma corrigida para satisfazer o seu desejo. E aí então você fica se escondendo por trás da religião para poder saber se é a vontade de Deus ou não. Então, não deixa isso acontecer com você. Você é de Cristo. Você tem a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, porque Jesus se revela aos seus filhos e nós começamos a perceber a vida. Porque, irmãos, o que muda a nossa história cristã não é a quantidade de informação que nós acumulamos na nossa mente, não é. O que muda a nossa vida é o que nós aprendemos a fazer com as informações que nós recebemos. No meu caso aqui dizendo, da vida cristã. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, disse: irmãos, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. A palavra que aparece ali na língua grega é status quo, é pensamento dominante. Seria mais ou menos assim, uma cultura estabelecida. Não cultura tipo de roupa, corte de cabelo, aquele modus existencial. Não se conformem com isso, mas se transformem. Quem sabe a frase?
Pela renovação da vossa mente. Então nós só somos transformados, ou seremos transformados, quando a nossa mente começa a ser renovada em quê? No conhecimento de Cristo Jesus. No conhecimento por informações? Não. No conhecimento que se revela na nossa vida no dia a dia. Então eu e você temos a mente de Cristo. E nós precisamos pensar a vida a partir dessa mente que nos foi colocada quando nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Saia desse estado de inércia e comece a tomar as decisões da sua vida que precisa. Eu já, como pastor, convivi em tantas situações que eu ficava pensando do outro lado da mesa ou onde eu estava conversando com as pessoas, mulheres abusadas fisicamente, e eu olhava e pensava assim: por que não fez uma denúncia? Por que não pediu ajuda? Por que não voltou para a casa de alguém? Por que não saiu? E a pessoa virava para mim e falava assim, com o olho roxo, com marcas, com hematomas no corpo. Falava assim: pastor, eu não sei se é a vontade de Deus para mim sair de casa. Eu entendia todo esse círculo, de codependência, inclusive de um abusador. Mas para algumas eu perguntei assim: o que é a sua vontade? Fala para mim, o que é a sua vontade? Sua vontade é acordar na segunda-feira sabendo que você vai ser esbofeteada? O que é a sua vontade? O que você tinha vontade para a sua vida? O que você queria que acontecesse? É que o seu dia fosse um dia de agressão, onde você viesse falar com um homem praticamente desconhecido para você, com o olho roxo, com hematomas pelo corpo. Qual é a sua vontade? Porque quantas e quantas vezes a frase que eu ouvi foi essa, em lágrimas: pastor, eu não sei o que fazer, porque eu não sei se é a vontade de Deus. Irmãos, eu me policiei enquanto eu pensava essa mensagem. Eu não quero ficar aqui dizendo para você qual é a vontade de Deus em circunstâncias específicas. Eu quero falar em áreas que para mim abrangem todas essas outras. Mas uma coisa eu sei te dizer, mulher: o Deus da Bíblia não é a vontade dele que você viva subjugada, que você viva espancada, e que você a cada dia tenha que enfrentar uma situação que é degradante para a sua vida. Sabe o que é isso? É o seu medo. É a sua indecisão. Então, como você quer fazer uma coisa e você tem medo, você quer responsabilizar alguém maior que você para tomar a decisão no seu lugar. Não faça isso. Não deixa buscar a vontade de Deus. Eu estou dizendo, usei um exemplo para todas as outras áreas. Você vai mudar, pense para onde você quer mudar, examine os fatos, vejam as circunstâncias, faça contas, veja se você pode sobreviver onde você vai, veja se isso vai trazer um bem maior para as pessoas que você ama ou para você mesmo. Segundo, eu não gostaria que você olhasse, eu não acho que é bíblico nós procurarmos vontade isolada de Deus. Não acho que é bíblico. O apóstolo Paulo diz: procure compreender qual seja a vontade de Deus. Por que eu não acho que seja bíblico procurar vontade isolada de Deus? Porque Deus tem propósitos, e debaixo dos propósitos está a vontade de Deus. O problema é que um número cada vez maior de pessoas não querem encontrar o propósito de Deus, mas elegeram um Deus da religião e querem saber qual é a vontade desse Deus, da mesma maneira que poderiam procurar qualquer outro pseudo-Deus para ajustar as suas vidas. Entendem o que eu estou dizendo? Vamos olhar, por exemplo, desde o Gênesis. Qual era o propósito de Deus? Comunhão com o ser humano. Então, tudo aquilo que promove comunhão, tudo aquilo que gera intimidade, tudo aquilo que nos aproxima de Deus, é a vontade de Deus.
Aí você me pergunta assim, será que é a vontade de Deus que eu tenha a minha fé sozinha na minha casa, que eu não tenha irmãos, que eu não tenha uma comunidade? Não preciso nem te responder isso, que ele procura conhecer o propósito de Deus, propósito para a sua vida. Para que Deus me fez? Para que eu existo? Eu existo para a honra e para a glória de Deus. Para que Deus me fez? Para ser um espelho da graça dele. Então, debaixo do propósito está a vontade de Deus. Ao invés de você procurar se vai para cá ou se vai para lá, lembra lá no livro do Êxodo, quando Moisés estava com o povo fugindo do Egito, o povo estava no cativeiro egípcio, Moisés, que é um protótipo de Cristo, porque se você olha para a saída do Egito, vendo o Evangelho, você verá o Evangelho exatamente, o povo estava sob o domínio de Faraó, como nós estávamos debaixo do domínio de Satanás. Nós éramos mortos, estávamos aprisionados. Veio Cristo e nos libertou. Pela sua morte, pela sua ressurreição, nós recebemos vida. Veio Moisés, resgata o povo e eles vão em direção à sua terra prometida, como nós estamos em direção à nossa morada eterna. Mas dá num determinado lugar que Moisés chega com o povo, tem muralhas de um lado natural, que são as montanhas que tem ali, o mar do outro. Aí todo mundo para. Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Aí eu fico aqui satirizando na minha cabeça, né? A vontade de Deus é que vocês morram todo mundo aqui. A vontade de Deus é que vocês comecem a escalar essa montanha que não tem como. Tinha mais de 5 milhões de pessoas, mínimo. Velhos, enfermos, crianças, bebês de colo. Qual é a vontade de Deus? A gente vai em direção àquele mar e morre afogado. Mas presta atenção, qual era o propósito de Deus? Libertar o povo. Libertar o povo do cativeiro egípcio. Quando Moisés começa a falar com Deus, Deus diz para ele assim, na maior educação, Moisés, por que você está falando comigo? Anda. Seu papel é andar, Moisés, o meu é abrir o mar. Seu papel é andar. Você está entendendo? O seu papel é andar. O meu, diz Deus, é abrir o mar, é fechar as portas, é redirecionar você. Porque Deus tem informações que nós não temos. Mas o nosso papel é andar. Moisés, marche. Você que está procurando saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Marche. E Deus vai revelando, dentro deste propósito, qual é o caminho, qual é a direção que Ele tem para cada um de nós, queridos. Quando Jesus estava no Getsêmani e ele ora e diz assim, Pai, se for possível, passa de mim essa hora, mas se não, que seja feita a tua vontade. O que Jesus está falando? Do propósito redentor de Deus. Se for possível, passa, mas tem um propósito. O propósito é redimir as pessoas. O propósito é a gente poder batizar a gente aqui. O propósito é nós podermos estar juntos. Então não tem como passar aquela hora. Qual era a vontade de Deus? A cruz, porque a vontade faz parte desse propósito. Muita gente não quer conhecer o propósito de Deus, mas quer usar Deus como um adivinhador, como um prognosticador, como um curandeiro, como um benzedor, como alguém que vai corrigindo as coisas independente desse propósito. Querido, isso é paganismo, mesmo que esteja disfarçado de presença em igreja, de joelhos dobrados, isso é paganismo. Porque a minha razão de existir é conhecer o propósito de Deus para a minha vida, que daqui a pouco eu falo para vocês o que são ou como esse propósito se subdivide. E dentro desse propósito, eu vou andar guiado pelo Espírito Santo de Deus. E algumas decisões eu vou errar. Porque quando eu ouvir essa voz que diz, Manuel, esse não é o caminho, dá um passo para o lado de cá, eu tenho desejos, eu tenho inclinações naturais, eu tenho inconsequências na vida e eu vou errar. E sabe o que vai acontecer quando eu errar? Vai ter consequências. Gente vai chorar, eu vou chorar, pessoas serão feridas, eu serei ferido. Mas sabe uma coisa? Aquele Deus vai me pegar pelas mãos, vai me colocar de pé e vai dizer, vamos tentar novamente? Vamos tentar novamente? E aí o meu ouvido vai ficando mais em sintonia com a vontade
que está debaixo do propósito do meu Criador. Então eu até escrevi uma frase aqui para vocês: quando você sabe o propósito de Deus para a sua vida, você sabe a vontade de Deus para a sua vida. Aí você pode me perguntar, mas propósito e vontade não são a mesma coisa? Como é que eu vou saber? Se eu não sei qual é a vontade, como é que eu vou saber o propósito? Presta atenção que eu vou te ajudar da forma mais pedagógica que eu pude pensar aqui. Qual é o propósito de Deus desde o Gênesis? Nunca mudou, queridos. Se você olhar a Bíblia, nunca mudou. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja separação entre porção seca e porção molhada. Haja. Viu Deus, formou Deus então o homem do pó da terra. Viu Deus que esse homem estava só e fez-lhe uma companheira. Deus vinha todos os dias na viração do dia estar com a sua criatura. Vai acompanhando a Bíblia e você verá claramente que o propósito de Deus nunca mudou. Vejam, coloquei alguns para vocês poderem compreender qual é a vontade de Deus. Primeiro, nesse propósito de Deus está que eu e você conheçamos a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então não tem... Qual é o propósito de Deus? É que as pessoas se cheguem a Deus, é que o conheçam, é que o adorem e que o tenham como único e verdadeiro Senhor da vida deles. Então eu não preciso saber se é a vontade de Deus eu ir em um lugar e falar de Deus para alguém. Está debaixo desse propósito, que as pessoas conheçam a Deus. Eu não preciso perguntar se é a vontade de Deus eu abrir um pequeno grupo na minha casa. Está debaixo desse propósito, que os outros conheçam a Jesus. Eu não preciso perguntar a Deus, preste atenção, se ao fazer esse negócio aqui, A, B, C ou D, eu me comporto desta ou daquela maneira. A pergunta deveria ser: qual das duas maneiras faz com que essas pessoas se aproximem de Jesus? Está resolvido. Agora veja qual é o problema: nós não queremos assim. No fundo nós queremos um Deus que vai ajustando o que nós queremos. De onde procedem as guerras? Pergunta a palavra de Deus. As divisões, os atritos, os pecados que estão no meio de vocês, de onde procedem? A não ser daquilo que milita na nossa própria carne. Porque nós somos atraídos pelos nossos desejos, e nós os temos, e grande parte deles não são dos mais puros, nós os temos, então tem essa guerra, nós somos seduzidos, nós nos deixamos levar pela sedução, e nós cometemos pecado. Então, propósito de Deus, que as pessoas conheçam a Jesus. Então a gente pensa assim: é propósito de Deus nós termos 2, 3 encontros, tantos quantos forem necessários para que as pessoas conheçam Jesus. É a vontade de Deus que a gente mude algo no nosso encontro, tudo que for necessário para que as pessoas se encontrem com Jesus. Então, se você não teve um encontro pessoal com Jesus de Nazaré, ao invés de ficar perguntando qual é a vontade de Deus, se você casa com esse, casa com aquele, vai para ali, muda para lá, investe dessa maneira ou da outra, por que você não entende o propósito que é Deus te trazer para Ele, te fazer filho e filha dele em primeiro lugar? Segundo, é que nesse propósito de trazer para perto, Deus quer comunhão. Comunhão com seus filhos. Toda a Bíblia, eu falei a semana passada, se eu pudesse resumir a Bíblia em uma palavra, seria relacionamento, queridos. Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia e perguntava: cadê vocês? Onde é que vocês estão? Deus vinha ter relacionamento. Tudo que promove comunhão com Deus é a vontade de Deus. Tudo o que separa, tudo o que põe contra, tudo o que aparta, não é a vontade de Deus, por mais cara de cristianismo que tenha. Então a vontade de Deus é que eu o conheça, que você o conheça, que nós tenhamos relacionamento com Ele. Terceiro aspecto, para você entender isso: Deus quer que a minha e que a sua vida traga louvor, honra e glória para Ele.
A Bíblia diz que te conheçam a ti, único e suficiente Senhor. Então tudo na minha vida que traz honra e glória para Deus é a vontade de Deus. Tudo o que não traz honra, glória para Deus não é a vontade de Deus. Quer comamos. E tem uns que pensam assim, então quanto mais melhor, porque vai ficar mais próximo da vontade, né? Quer comamos ou bebamos, façamos tudo, em nome de Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me salvou. Para quê, queridos? Para que a minha vida traga honra e glória para Ele. Isso é o propósito de Deus, e dentro desses propósitos está a vontade de Deus. Então você diz assim, quero fazer uma coisa, não sei se é a vontade de Deus. Traz honra e glória para Ele? Aproxima as pessoas? Gera felicidade? Traz paz, harmonia, promove o bem? Está dentro desse propósito maior? É a vontade de Deus, senão não é, queridos. É um desejo seu que você quer justificar. E por último, dentro desse propósito, que outras pessoas sejam alcançadas. Que outras pessoas sejam alcançadas. Vejam, irmãos, quando a New Life Church foi nascer, uma pergunta eu tive que responder para mim mesmo, porque vou confessar para vocês, não é o que eu penso, que iniciar uma igreja a mais seja símbolo da presença de Cristo num lugar. Eu, particularmente, não penso assim. Então tem gente que fala assim, quanto mais igrejas numa cidade, melhor. Não necessariamente. A proposta é muito cristã, mas não necessariamente se concretiza assim. Então quando a New Life Church foi nascer, e eu me lembro claramente das reuniões que eu tive, para mim a pergunta não era salário, para mim a pergunta não era como é que vai ser, porque quem está aqui comigo desde o início sabe que eu não tinha salário, a minha denominação negou-se a me assalariar, porque seria uma comunidade étnica. Você vê o tanto que o cristianismo pode fugir. Eu fico pensando nas coisas, gente. Como é que a gente pode ser tão incoerentes com aquilo que a gente fala? Quer dizer, se eu fosse plantar um outro tipo de igreja, eu teria sustento, porque era com vocês, não pode. Então, a questão não era dinheiro. Eu tinha um amigo que falava assim, Manuel, a New Life é o seguinte, vou resumir para você, muito encorajador ele. Ele falava assim, se Deus não tiver nesse negócio, o resultado vai ser uma desgraça. Só isso. Simples, se Deus não tiver nisso, o resultado é uma desgraça. Porque ele falou, você vai expor você, sua família, você vai mexer com a estrutura familiar que você tem. Na época eu estava estudando, enfim, uma porção de coisas. Não era essa a pergunta. A pergunta para mim é mais uma. Isso é que, pasme você ou não, essa era a pergunta para mim. Aí se você, cristão, tivesse perto de mim, dizia assim, pastor, mas iniciar uma igreja é sempre a vontade de Deus. Eu acho que não necessariamente. Que se for para ser mais do mesmo, ou mais do até que não deveria existir, porque se você me perguntar, eu acho que existem ambientes religiosos que fazem muito mal, são tóxicos. Já falei, né? Ia pensar antes. Acho. Então a minha pergunta era, a New Life será mais uma tóxica? A New Life será mais uma que vai conduzir as pessoas numa cegueira espiritual, no sentido de abre os olhos, querido, olha para a cruz, você é de Cristo, você tem a mente de Cristo. Então, eu tive que responder para mim, qual seria a única razão que eu acho que validava essa comunidade existir. Por quê? Vocês acham que quando eu tinha 20, 25 anos de idade, eu pensava assim, a vontade de Deus para a minha vida é que eu seja pastor?
Eu não pensava, aliás, eu não pensava, eu lutava contra essa. Quando alguém falava para mim que era a vontade de Deus, eu lutava, porque se era a vontade de Deus, não era a minha. E eu lutava contra isso. Mas qual é o propósito de Deus? Que as pessoas conheçam a Jesus. E dentro desse propósito de Deus, tinha uma parte que caberia a mim. Então eu tinha que responder a mim, em primeiro lugar. Eu tinha que tomar a decisão. E prestem atenção, e essa decisão era baseada na compreensão do evangelho que eu tenho. Então eu decidi, dentro deste propósito, e eu vou falar a verdade para você. Se você me perguntar, dando a mão à palmatória, pastor, você sabia que era a vontade de Deus? Não. Depois de quanto tempo você ficou sabendo que era? Nem me lembro se eu fiquei sabendo que era. Fui levando. Vamos para frente. Vamos para frente. Não sabia, mas eu sabia uma coisa, eu tomei uma decisão baseada na compreensão que eu tinha do propósito de Deus, de existir a possibilidade de promover um encontro de homens e mulheres, rapazes e moças, que passem a amar a Jesus acima de todas as coisas e o próximo. Então aí não era a vontade de Deus, esse negócio vai dar zica, vai dar errado. E nós vamos juntar os cacos e vamos prosseguir. Então eu quero encerrar minha reflexão com vocês aqui agora, perguntando a você, eu aqui quero fazer uma pergunta. Só porque eu falei que ia encerrar, vocês viram? Deu um efeito especial? Que coisa, hein? Foi ensaiado aqui? Não. Eu acho que é o botão, o dedo que foi lá, ó. Esqueci o que eu ia falar. Não, mas lembrei. Eu quero encerrar com uma pergunta. Para que você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Para que você quer saber? Porque eu ouvi alguém falando assim, para obedecer. Porque tem muita gente que quer saber de mera curiosidade. É para ver se tem espinho. É para ver se vai machucar. É para ver se vai ter lágrimas, vai ter dores. E quem sabe a gente evita isso. Ora para um Deus mais forte, para ver se é a vontade mesmo. Porque sabe quando você fala assim, eu estou aqui com um feeling que é a vontade de Deus, mas esse negócio não vai ser legal. Vamos ver se... O apóstolo Paulo uma vez, sabe como é que nasceu a igreja em Colossos? Em Filipos, perdão, querido. O apóstolo Paulo estava com seus amigos, indo fazer um trabalho missionário. O que pode ser mais da vontade de Deus do que ir pregar o evangelho em outro lugar? Estão indo eles. Aí à noite, agora aqui já é a minha parte lúdica de pensar o texto. Durante a noite, Paulo está lá no seu quarto, ele cochila e ele tem um sonho. Tem um cara do outro lado que fala assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele vê o cara vestido com a roupa que era típica dos soldados macedônios. Mas ele está indo na direção assim, olha, diferente de onde o soldado estava mandando ele. No outro dia cedo ele levanta, a turma está no café da manhã. Está lá Marcos, Barnabé, a turma tomando café no saguão do hotel. Aí Paulo chega e fala para ele assim, gente, nós vamos mudar a rota. Imagina isso. Como, Paulo? Não é a vontade de Deus que a gente inicia uma igreja? Ele falou assim, mas acredita que eu tive um sonho? Tinha um cara no meu sonho que falava, passa a Macedônia, ajuda-nos, passa a Macedônia. Olha a frase dele, depois você lê Atos capítulo 16. Concluímos que era para lá que Deus estava chamando. É a mesma coisa, nós vamos fazer o evangelho, vamos pregar o evangelho. Mas assim, eu decidi, Paulo decidiu, vamos para ali, porque tem uma oportunidade. Mas Deus tem informações que nós não temos, Deus sabe o que nós não sabemos. Ao irmos, Deus disse assim, vocês vão, mas eu vou fazer uma curva aqui um pouquinho. Vou virar aqui um pouquinho. Duas perguntas para você, e eu queria que o Espírito de Deus te incomodasse muito com essas duas perguntas. Você quer mesmo saber a vontade de Deus para a sua vida? Para que você quer saber essa vontade de Deus para a sua vida? E aí eu quero fazer uma outra pergunta. Você sabe qual é o propósito de Deus
para você, não é assim o propósito de Deus individual, porque dentro desse propósito que eu estava falando, Deus me colocou como um pastor, mas o propósito é maior do que ser pastor ou do que ser qualquer coisa, é um propósito. Porque se você não sabe, é porque você não conhece Jesus de Nazaré, e é isso que você precisa. Conhecer Jesus de Nazaré. Que essas duas perguntas te incomodem. Você conhece esse propósito? E enquanto você não se amoldar a ele, porque aí nós estamos passeando pela Bíblia, você vê o reino de Israel ser estabelecido. Qual é o propósito do reino de Israel ser estabelecido? Que as nações conheçam que há um único e verdadeiro Deus. Aí depois vem Jesus Cristo pulando, dando passos largos aqui, vem Jesus Cristo e dá sua vida, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós chegamos no Apocalipse e João diz assim: eis que vi uma multidão incontável daqueles vestidos de vestes brancas, simbolizando a purificação feita no Cordeiro de Deus. O propósito de Deus é uma família de homens e mulheres salvos em Jesus, com a mente de Cristo. Então agora nós vamos para a vida e com a mente de Cristo nós vamos tomar as decisões que caem debaixo deste propósito de Deus. Você vai ver como é que o seu coração, por um lado, vai ficar muito mais aliviado, por outro, ele vai ficar muito mais pesado, porque você vai perceber que o Deus da Bíblia para você é muito mais um Deus como procuram qualquer outro Deus por aí, do que o Senhor da sua vida. Vamos orar? Você fica de pé, por favor, para nós orarmos 1 minuto? Curvar sua cabeça, quem sabe, refletir um pouquinho sobre o que você ouviu, e ainda mais, querido, fazer perguntas para você. Por que eu fico buscando conhecer a vontade de Deus? É para satisfazer desejos meus? Ou é porque eu quero compreender qual é o propósito de Deus maior, qual é essa conspiração maravilhosa, divina? Eu quero dizer para você que não conhece Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus te ama e Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, para que você o conhecesse e então entendesse o propósito da sua vida. E eu oro para que isso aconteça nessa manhã na vida, que seja de uma única pessoa nesse ambiente, mas que Deus se revele a alguém nessa manhã, aqui ou em casa onde você está me vendo e ouvindo. Mas a minha oração também é para que Deus se revele a nós de forma completamente diferente nessa manhã. Que o nosso coração se encha do desejo maior de conhecê-lo, de viver para Ele e com Ele, de andar com Deus. Senhor Jesus, te damos graça por essa manhã maravilhosa, pelo nosso encontro, pela celebração, pela alegria. Pai, mas eu te dou louvor e te agradeço pelo privilégio de poder abrir a palavra e de juntos nós olharmos para ela. E como o apóstolo Paulo mesmo escreveu, procurando entender, Senhor, compreender qual é a vontade do Senhor, que não é uma charada, que não é um labirinto, que não é um sentimento, é a vontade do Senhor estabelecida em Cristo Jesus. Sabendo que os dias são maus, que há tanta incerteza, tanta confusão aí fora, que há tanta trombeta no nosso linguajar sendo soado de maneira diferente, ó Deus, que o Senhor nos orienta a buscar com diligência conhecer o Senhor
e viver de forma responsável a nossa fé, a nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer escolhas, a tomar decisões que nos levem cada vez mais próximos de cumprir a cada dia esses propósitos do Senhor. Até mesmo, e principalmente, ó Deus, quando Ele contrariar a nossa vontade, nossos desejos. Traz clareza para a nossa mente, liberta-nos, ó Deus, desse domínio de reduzirmos o Evangelho a uma religião fria, a uma religião que amordaça, que prende. Dá a New Life Church, Senhor, a capacidade de ser uma igreja protagonista, proativa. Eu te agradeço, Senhor, porque a cada encontro nosso há a possibilidade de amadurecimento, de crescimento, de revelação da Tua palavra, de conhecimento de Cristo. E a minha oração é que esse conhecimento nos transforme, Senhor. Não que Ele encha um pouquinho mais a nossa mente de informação, mas de transformação para a honra e para a glória do Senhor, no nome de Jesus. E eu levanto as minhas mãos, ó Deus, sobre os meus irmãos e irmãs aqui nesse ambiente. Eu os abençoo com a bênção que é da família, com a bênção que é para ser compartilhada, com a bênção que é da casa, porque ela vem do pai para filhos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor se revele a nós. Que o Senhor levante a sua face e nos dê a paz. E que essa paz que excede todo entendimento guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Você diz amém?